Sejam bem-vindos, meus irmãos de todas as denominações, irmãos católicos, irmãos evangélicos, irmãos espíritas, irmãos espiritualistas de forma geral. Muito obrigado pelo incentivo de continuar trazendo as temáticas. Aqueles que estão pela primeira vez, que possa já se inscrever, compartilhar com amigos. Estamos dando sequência à questão do magnetismo humano. Antes de adentrar no magnetismo para a questão, para a Igreja Católica, para a Igreja Evangélica, para as outras denominações, nós sentimos a necessidade de trabalhar o magnetismo dentro da própria Bíblia. E trazemos logo essa temática. Ninguém mais do que o próprio Jesus nos trouxe o ensinamento do magnetismo humano no trabalho de cura das pessoas. Tem lá na Bíblia e nós vamos discorrer algo sobre isso. Então, primeiramente, eu queria trazer para vocês, lá de Isaías, que Deus criou tudo, né? Deus criou os céus, a terra e deu o sopro da vida. Esse sopro da vida, quem viu nos outros vídeos, você pode fazer um paralelo com fluido vital ou com princípio vital. Não vou adentrar na temática. Mas aí nós seguimos. Lei de Deus. Então, tudo que está no universo é formado dentro do princípio das leis de Deus, que são perfeitas. Então, se elas são perfeitas, né, não é necessário derrocá-las, ou seja, Deus não precisa estar mudando suas leis que já são perfeitas. Isso a gente encontra lá na Gênese do Pentateuco espírita. Uma lei, né, para que uma coisa seja uma lei, é um fenômeno que ele se reproduz mais de uma vez. Então, o fenômeno, por exemplo, da chuva, né, no primeiro momento, podia parecer um milagre, mas a partir do momento que se repete, segue uma lei. Cabe a gente entender ou buscar entender que lei e que princípio está seguindo aquele acontecimento, como uma chuva de meteoros, por exemplo. Então a gente encontra lá que não pode ser considerado um milagre algo que se repita, que se reproduza dentro de uma lei, né? Vamos lá. E aí vem Jesus e diz assim para a gente, né? Eu não vim mudar ou revogar a lei. Eu vim para dar cumprimento. Lá em Mateus 5. Então Jesus está dizendo assim, nada do que eu fiz, eu vim para mudar o que está dentro da lei. Ali ele se referia aos profetas, mas a gente pode entender como todo um contexto das leis de Deus, né? Tanto que o próprio Jesus vai afirmar o seguinte, tudo o que eu fiz, vocês podem fazer e muito mais. Está aí em Mateus 14. Vamos lá, pega todo o texto. Então, se Jesus está dizendo que a gente pode fazer o que ele fez, né? O que ele fez seguia uma lei, ou seguia uns princípios. Quais são essas leis? Quais são esses princípios, né? E vamos lá. Jesus estava pregando, né? Ou, na verdade, ensinando. Você vê lá em Marcos 1. Então, Jesus ensinava. E as pessoas ficavam admiradas, porque ele ensinava com autoridade, né? E aí Jesus faz uma cura e depois disso as pessoas ficam abismadas se perguntando o que é isso? É um novo ensinamento. Então Jesus não veio só para tratar do ensinamento da questão moral, mas na parte de cura Jesus também veio para nos ensinar. É o nosso primeiro professor de magnetismo. Então, certo dia, Jesus estava ensinando lá os doutores da lei, dentro de um povo vinham pessoas de todas as partes, né? E diz lá em Lucas 5, né? Tinha o poder do Senhor para operar curas. Então a gente vê mais uma passagem que mostra que Jesus tanto ensinava a questão moral, como ele queria mostrar para a gente o que a gente poderia ser capaz de fazer. Enfim, e aí em Marcos a gente vai ter o seguinte, Jesus chama os discípulos, ele pega 2 a 2 e diz, olha, vai lá
expulsai os espíritos, expulsai os demônios, né? E curai os enfermos. Então, os apóstolos 2:2 foram dentro desse processo. Está lá em Marcos. Depois desse processo, certo dia, Jesus vai e chama os 12 apóstolos e dá autoridade para expulsar os espíritos e para curar. Esse dá autoridade, Jesus, na verdade, estava dizendo assim para eles: olha, vocês já estão prontos. Vocês já me viram ensinar de várias formas, em vários tipos de cura. Vocês já foram 2 a 2 curar e fazer o que eu fiz. Então, vocês agora estão prontos. E diz assim: ide e curai. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Mateus 10:8. Então Jesus manda os apóstolos. E todos esses processos de cura está dentro da lei do magnetismo humano, que nós vamos trabalhar nos próximos vídeos, seguindo um entendimento de como Jesus fez cada processo de cura e o que estava envolvido, as questões fluídicas envolvidas, o poder fluídico, a qualidade fluídica. Nós vamos tratar nos próximos vídeos. Eu queria contar com vocês. Um grande abraço, que Deus possa iluminar cada um e abençoar. Nos vemos no próximo. Grande abraço.